Olha, você tem história. Obrigado Boa por noite, você ter Farofa, tudo aceitado o meu bem? convite. Uma paciência que você tem sobre o teu amigo Falopa. E estou contente que outro dia fui te visitar lá no clube, você e o Sérgio, muito legal. O trabalho de vocês muito sério, muito legal. Ô, Moraci, você tem uma história brilhante na sua carreira. Eu tenho provas aqui. Uma está aqui atrás, ó, que o pessoal vai vendo aqui. É a camisa que o Moraci e o Parreira assinaram naquele campeonato Copa de Confederações na Alemanha. Eu tive a felicidade de ir lá e vi um trabalho brilhante de vocês. Nossa, que seleção. Só totó, né? Moraci, eu sei, Seleção a muito gente vai boa. falar Então, muitas coisas e eu acho que período você aí, um tem período muita muito bom coisa da para falar. seleção. Foi 50 anos de amizade, não é mole, rapaz. Nossa. Uma história, é, O ano passado eu completei 50 anos de futebol profissional, 2024. Comecei em 1974 no Palmeiras, foi o meu primeiro ano no profissional. legal, Moraci. Então, o ano Se você passado aí fizer a festa, completou pode meus 50 convidar que eu estou anos lá. de futebol profissional. Agora, você é uma pessoa que marcou muito na minha carreira, me ajudou. Eu me lembro que eu vim do Marília, você me indicou para o Palmeiras, para coordenar esporte lá no Palmeiras. Eu fiquei muito orgulhoso disso aí. E dali eu segui para o Catar e tal. Tem muita história. A história de você que eu queria falar, como começou a tua carreira, como você tomou gosto para ir para o futebol, vai, é mais fácil. Bom, começou lá atrás, né? Eu fui juvenil do São Paulo durante 3 anos e meio. E quando eu saí do juvenil do São Paulo, Lembro dele. quem me levou para o Nacional da Comendador de Souza foi o técnico Ettore Marchetti. Eu já tinha tido um primeiro contato com o Ettore, porque eu joguei na seleção de Osasco nos Jogos Abertos do Interior, que esses Jogos Abertos foram em Osasco e a gente ganhou. Nós somos campeões desses Jogos Abertos do Interior em cima de Araraquara. E ali começou essa amizade com o Ettore. Aí, quando eu saí do São Paulo, ficou sabendo que eu tinha saído do São Paulo, me leva para o Nacional. E um pouco mais na frente, ele sabendo que eu estava fazendo educação física, isso foi em 1973, eu estava jogando futsal lá em Osasco, onde ele morava, e ele passou na quadra lá, conversou comigo, falando que ficou sabendo que eu estava fazendo educação física e fez o convite para eu ir para o Dente de Leite, o Dentão do Palmeiras, que ele tinha assumido. E essa molecada aí treinava num bairro chamado Helena Maria, lá em Osasco. Então aí que eu comecei a fazer o trabalho de preparação física, né? Propriamente dito, eu estava no segundo ano ainda de educação física, isso foi em julho. Aí em outubro apareceu a oportunidade na época, juvenil A e juvenil B do Palmeiras, que seria o sub-20 e o sub-17 hoje. E aí em outubro de 73 eu vou para o juvenil, e aí em janeiro de 74 precisou de um profissional lá para dar treino para os jogadores que não iam viajar, porque naquela época era o campeonato nacional, tinha mais de 90 times, e o Palmeiras, como toda a equipe aqui do Sul, do Sudeste, tinha que fazer 3 jogos lá para cumprir já três partidas para depois voltar. Então eu ia passar a semana inteira fora. E aí eles me convidaram lá, pediram para que eu desse treino para quem não ia viajar, não estava relacionado. Eu achei que era só essa semana. No fim, acabou sendo que, como eu estava de férias também, fiquei fazendo o amador e o profissional, e isso aconteceu durante o ano de Moraci, aqui 74 na linha inteiro. tem E aí, em tricampeão 1975, eu fiquei em definitivo no futebol. Ele profissional. perguntou como você levou a carne. Esse é de alguém de São Paulo, trimundial. Como você levou a carne? Está falando aqui uma coisa, eu não estou conseguindo. Agora peguei. Moraci, está nos posters importantes que tem aqui na parede. Marcos Abade. O outro perguntou, tribunal, fala para ele sobre a carne, como foi levada para o Mundial. Deve
Essa história da carne foi que a nossa nutricionista, a Patrícia Bertolucci, ela tinha feito o cardápio, já tinha mandado lá para o hotel, isso foi julho e agosto. O nosso jogo era em dezembro. E ela trocando esses, na época, fax, né, com o hotel de lá, eles falaram que a quantidade de carne que tinha no cardápio era muito grande. Isso ia ficar muito caro. Aí eu lembro que foi o Calef, nosso diretor, conversou com o pessoal da Bordon, do frigorífico Bordão, e eles ficaram de enviar a carne para nós. Aí foi feita uma degustação lá na Bordon, só que o trato era que a gente tinha que levar o Telê para o churrasco lá, que eles queriam conhecer o Telê. E o Telê acabou indo lá e a gente fez lá a degustação lá. E aí essa carne, eles enviaram 80 quilos de carne já toda fatiada em filés, né? Foi congelada, foi dentro já mandaram tudo em isopor. E para poder entrar com a carne lá, nós colocamos no saco de chuteira, com a chuteira tudo em volta, né? Como se fosse o saco de chuteira. Só que no meio lá estava o isopor lá com toda a carne, né? E assim que a gente entrou, tanto em 92 como em 93, e aí nós tiramos a carne Moraci, que a gente precisava, essa aí é muito interessante. E você falou uma coisa que eu ia te falar aqui no ar, foi emocionante. Eu mandei o convite para a Calef, o Zé Francisco, se não me falha a memória o nome completo, gente finíssima, jogou bem futebol, um amigo me falou, parece que ele era meia esquerda, lá no Joinville, qualquer coisa assim. A gente manda um abraço e falou que você é pedra 90, você é bom, você é muito, um caráter excelente. Olha, eu admiro o Calef como um grande diretor, uma pessoa, você conhece mais ele que eu. Espero que ele esteja vendo. Um abraço, Calef. O Moraci recebeu o teu recado aí. Moraci, fala alguma coisa para o Calef, se ele estiver vendo. O Calef, assim, aquela diretoria, né? Nós tínhamos o Fernando Casal de Rei, que era o vice de futebol, nós tínhamos o senhor Dias e o Herman, que eram os diretores que ficavam no CT, que viajavam com a gente, né? Eram sempre os responsáveis aí para estar mais diretamente ligado à comissão técnica e jogadores. O Calef era o responsável pela federação, tudo que era relacionado à federação, CBF, Conmebol, era com o Calef. Nós tínhamos o Jorge Guimarães, que era o diretor que ali era o relacionamento nosso com as empresas de material esportivo, no caso Pênalti, Adidas e tal. E era esse grupo aí que estava mais junto com a gente no dia a dia, né? Então eram na verdade, sete diretores. Mais muito legal, porque eu tenho boa recordação do Calef, que eu ia ver treinamentos lá, ia com a Escudinho Sani, essa história toda. Emocionante. E seus trabalhos com o Telê. O Hector Marchetti era um bom treinador. Eu fui substituir ele a convite do Palmeiras para trabalhar no profissional lá junto com o Jair Pereira. Mas, inclusive, vieram criticar. Eu falei, não, ele é um bom treinador. Então, manda embora todo mundo que é dele. Você sabe como é que é aquilo lá? Eu peguei e falei, põe eles no ônibus, vamos lá pro Pelezão. Eles foram pro ônibus, ficou 16. Quando eu voltei, o Chico Primo, Farofa, quantos você mandou embora? Falei, ficaram 16. É do outro. Aí uma coisa do futebol muito grande, eu acho. O que você acha disso? Porque era do outro, não serve, entendeu? E eu peguei uma leva aí de Osasco lá, de Paula, em Marcinho, eu peguei uma leva, o Alexandre Rosa, o Galeano, e ficaram lá comigo. E foram legal o período que eu fiquei lá. A pergunta que eu falo, a formação de um dirigente é muito importante, ter uma experiência, né? Porque você não pode mandar embora sem você ver a peça. Você vai comprar, você tem que ver se funciona ou não funciona. Ela funcionou, eu mantive o time invicto, mantive engrossando os coletivos. O Jair Pereira estava
assim na vida comigo, porque eu engrossava o coletivo, eu falei, a rapaziada vai lá, joga, eu não vou dar um pio. Já ele era meu amigo, eu falei, mas deixa ele que mexe, porque ele vai usar vocês também no time principal. E eu encontrei o Serginho Fraldinha, que depois é de aí de Osasco. E eu sei que a importância do treinador, hein, Moraci? Não mandar embora por trocar o comando. Às vezes, aqueles que estão lá são também bons. O que você acha disso aí? Eu acho que assim, tudo tem um porquê, né? Você não vai mandar embora simplesmente por mandar. Né? Cada um tem o seu valor. Se está lá, porque tem seu valor. Né? Então, assim, eu acho que cada um tem sua opinião, tudo. Acho normal isso, mas eu acho que não pode mandar embora simplesmente por mandar, sem levar em consideração o nível desse profissional, o que ele está fazendo, como que está fazendo. Então, a minha opinião é essa. Legal. Eu acho que Moraci, não pode estar olha, mandando embora. essas homenagens eu tenho que fazer mais no final, mas não vou aguentar, não. Olha aqui, ó. Essa aqui eu ganhei na Copa que você foi tetracampeão. Vocês jogaram, ganharam, eu ganhei sem jogar. É lá com a FIFA, tive na Copa que você estava. Eu fiquei muito contente de encontrar com vocês, às vezes, no gramado, lá com o Parreira. E eu tive a felicidade de fazer um trabalho como voluntário na FIFA antes. Aí eu fui fazer análise para eles, análise desse desempenho que você, antes de eu pôr aqui a gravação, que eu pôr aqui, você foi o primeiro. Escuta só esse cara que vai falar, vê se você conhece. Aí, ó. Vamos lá. Aí, o que você tem para falar do Moraci? Né? O cara trabalhou no São Paulo, naquela época. Eu estava começando e o Moraci era um cara de muito prestígio, muito conceito. Ele sempre foi um inovador. Jameli. Futebol, parte de cinema, todo mundo parte hoje de scout e tudo, o Moraci já fazia muito antes de desenvolver, né, uma parte de fisiologia no São Paulo, todo teve o Corinthians, quando eu voltei para o Brasil, quando eu voltei da Europa, e pô, é um prazer, né, poder dar um salto, né, perfeito, dois caras que eu sempre admirei muito, então um ataque para vocês dois aí, e muito legal lá, um cara que me ajudou muito nesse foi isso, né? Porque foi um momento de que o São Paulo ganhava tudo, eu estava começando, o seu Rodrigo de Moraes, o pessoal da diretoria toda, eles eram a nossa referência, né? A gente era um pecado, foi muito importante para tudo. Fotos de futebol, as coisas abertas. Então, eu muito agradecer ao professor, né? Hoje a gente conversa, fala isso para ele. Pena que essa de que você se perde no futebol e tudo. A gente, tanto para você, fala. Sabe que ele é um cara que eu. Som tá muito picado. Sempre que a gente. Som tá picado para eu ouvir. Ele espera contar com você para outras histórias, mas antes, falou que você é um bom caráter, que você é uma pessoa que trabalha sério, que você ajudou ele. Você deve ter contado no começo a organização de sua do Corímbio, lá no Departamento de Fisiologia do São Paulo. É uma história, e é legal o legado que você deixou. Fala você, Marcelo, é o Jameli. Agradece ele aí. Jameli, obrigado. O Jameli foi um dos atletas lá que nós tivemos o privilégio de trabalhar, porque o Jameli era um profissional, né,
um ótimo profissional, né? Sempre interessado em tudo aquilo que estava fazendo, começando a carreira dele, mas sempre muito interessado em tudo que era passado, né? Querendo aprender o máximo possível e aproveitou. Eu acho que ele aproveitou bem esse período que ele esteve com a gente lá, porque seguiu carreira e fez uma grande carreira profissional. Eu agradeço as palavras dele aí. Eu acho que aquele grupo era um grupo fantástico, né? Não só os jogadores com mais experiência, como também aqueles que estavam começando. E a gente tinha um grupo extraordinário, né? Tanto essa turminha que estava chegando, ele, Caio, Denilson, Assim, Rogério. O Jamel, eu sei que era um cara determinado, uma boa família até, que eu trabalhei com ele no Santos, eu fui supervisor lá no Santos profissional, e eles vinham tirar informação do pai, a mãe trocar ideia, como é que ele tá, tal. Muito extra, muito profissional ele. Hoje é um grande comentarista na TV Cultura, na Band. Desejo sorte para ele, obrigado. Agora, assim, esses jogadores que fazem isso, dá o nome de uns três aí que você viu essa qualidade de determinação. Pode falar, amor, assim, fala você. Naquele grupo é difícil você apontar um, né? Porque o grupo todo, assim, quem chegava ali, porque tinha qualidade, né? Quem subia para o time principal também porque tinha qualidade. Alguns, infelizmente, não tiveram essa oportunidade de subir, de estar fazendo parte daquele elenco do São Paulo. Mas, assim, apontar todos eles, tanto os que tinham mais idade, que vinham já, não vinham da base, já vinham de outro clube, quando chegava lá no São Paulo, eles já encontravam um grupo muito forte, né? Então, assim, era um direcionamento deles mesmos, né? Bem profissional. Né? Então, a pessoa ali, quem estava ali, chegando ali, que não tivesse esse pensamento, que não tivesse esse procedimento, não ia ficar no grupo. Tanto quem viesse de outro grupo, como quem subisse da base. Então, o procedimento era esse. A gente tinha o nosso lado de profissional, como tratar cada atleta, né, da parte do Tele, muito sério, da minha parte também, de toda a comissão técnica, e eles entendiam isso e procuravam ser o mais profissional possível, tanto que o São Paulo ganhou todos os títulos que chama de legal de ver você, ali naqueles 4 anos, grupo de trabalho, títulos, né? A comissão técnica, você, o Tele, o Valdir, o Turíbio, e mais outros que chegaram, depois chegou o Muricy, quando eu cheguei lá, já tinha o Altair Ramos, que foi meu auxiliar. Depois, com esse negócio da fisiologia, a gente individualizando mais o trabalho, o Vanilton Zambrotti, que hoje está no Ibrachina, lá também subiu para auxiliar. Tinha o Sérgio Rocha também, que era da base também, que auxiliava na preparação física, a Patrícia Bertolucci na área de nutrição. Então, assim, todo mundo procurava fazer o melhor possível, né? Dentro da sua área, para que aquilo que acontecesse no campo, que o Tele queria fazer, fosse facilitado pelo trabalho profissional de cada um. Então, é um grupo bastante unido e todo mundo imbuído de fazer o melhor dentro da sua área profissionalmente. Naquele período passou o Oscar, passou o Muricy era o treinador da base, daí o Pereira também estava no Sub-20, e foi uma sucessão ali de vários ex-atletas. O Pita chegou a participar, mas que ele está treinando na base, ficar um período com o Tele. Olha, sei. Eu fui lá no treino, porque eu ia ver treino do Tele. Não era dessa época. O pessoal tem que saber no final da live vem ensinar, dar dicas, né? E essa palavra dica, sabe por que veio, Muracy? Eu tenho um tio que é caipira lá no interior, que é da minha família, e ele tinha mania, ô Marco, vou te dar uma dica. Eu falei, pô, a palavra é a dica. O Muracy vai dar dica, eu vou dar dica. O que eu vi de vocês na qualidade de trabalho, e eu tô lá, humildemente, né? Eu me recordo que eu estava até com uma camisa amarela, né? Recordo até a camisa. E o Tele falou, não fica aí não. Acabou o treino, me levou lá pro vestiário. Eu fiquei muito contente
não deslumbrado, claro, mas fiquei contente de ver você, o Muricy, me receberam sempre, muito legal. Agora, Muracy, o Tele era um disciplinador puro, tal, mas ele sabia levar o grupo. O que você acha disso? O Tele era muito sério, né? Muito disciplinador também, né? Então ele queria tirar sempre o máximo de cada um. Então ele era chato nesse sentido, né? Na hora do treinamento, de cobrar o máximo de cada um. O treinamento técnico dele, ele queria a perfeição. Então, assim, fazia o Cafu chegar lá na linha de fundo e cruzar para trás 100 vezes por dia, fazia o Nivelto cavar no segundo pau 100 vezes por dia. Então, ele era chato nesse sentido, porque ele sentia que o grupo tinha condição, tinha potencial e tinha espaço para melhorar, né? Então, a cobrança dele sempre foi muito forte nos treinamentos. Nos jogos, ele mantinha a mesma linha. Se você está ganhando 2-0, 3-0, podia fazer 4-5, ele, depois do jogo, ia cobrar deles. Está ganhando 2-0, 3-0, não é para parar, não é para se contentar com isso. É para fazer, se tem condições de fazer 4-5, é para fazer 4-5. Então, a cobrança dele sempre foi muito forte, ele sempre foi muito chato nesse sentido, e assim, muito sério naquilo que fazia. Ele cobrava a seriedade, cobrava o profissionalismo de todo mundo. E na vida particular, ele procurava orientar os atletas, não estar gastando dinheiro à toa, trocando de carro toda hora, que ele se preocupasse em estar comprando um apartamento, uma casa, alguma coisa que lá na frente ele pudesse usufruir disso, né? Não estar gastando dinheiro à toa. Nesse ponto, fora das quatro linhas, ele cobrava jogando aqui, veterano aqui em Botucatu, Macedo. Ele também trabalhei com ele no Santos. E o Macedo contou, e eu sabia da história já por outros programas, do Milton Neves, que eu agradeço muito a divulgação da nossa live, Terceiro Tempo e o UOL. Agradeço também ao Pulo do Gato, da TV, da Rádio Bandeirante, hoje cedo. Fiquei muito contente a hora que acordei, e acordei com o Pulo do Gato, falando do Moracy e do Falopa. Moracy, como é que é o Tele com o Denilson também? O Denilson era alegre, eu sei, vibrador. Ele não castou o Denilson, ao contrário, o Denilson cresceu com ele. Fala você disso aí para mim. Não, atletas como o Denilson, que tinha uma habilidade assim acima da média, ali da intermediária para frente, o Tele incentivava com que eles fizessem aquele tipo de jogada. O Tele sempre gostou do futebol alegre, de um futebol ofensivo. E o Denilson é isso, ele era irreverente. Então, ele soltava o Denilson, deixava o Denilson à vontade para fazer aquilo que ele gostava de fazer, fazia muito bem, né? Principalmente quando ele pegava a bola lá mano a mano, ele incentivava ele partir para cima do adversário para aproveitar todo o potencial que ele tinha, que é a habilidade muito acima da média. Então, nesse ponto, eu nunca vi o Tele chamar a atenção do Denilson, porque ele tentava um drible, tentava uma jogada até às vezes até fora do normal, né? Porque ele fazia algumas coisas assim meio fora do normal. Eu nunca vi o Tele reclamar disso. É muito importante para ensinar e também seguir com uma linha, não é linha dura, uma linha séria de trabalho, Muracy. Eu penso assim, eu convivi com ele, Muracy, quando você estava com o profissional lá e eu estava no clube, na parte mais amadora. O Tele, nós íamos jogar com os funcionários do Palmeiras. Eu ia jogar e ele jogava. Aí eu dava carona para ele. E eu só vi história assim. Passa a bola, Fominha. Eu era Fominha, velho. Eu era mesmo meio Fominha. E eu falei, Tele, eu trabalho com o David Leite do comercial. E tem uns caras falando, tinha a TV Cultura transmitindo, tem uns caras falando que você grita muito. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu fui fazer um curso lá da CBD com o Ferreira Duro, com aquela turma com o Cláudio Coutinho, no CEPAM. Voltei, tinha jogo na Ponte Preta, aí o Tele. Eu sou Tele. Eu tenho um jogo aí, os caras falam que eu grito muito, meu filho.
Você tem que gritar, não tem que gritar, porque eu grito mesmo. Ele é isso aí, né, Moraci? O que você acha disso aí? Tá certo. Mas, cara, Eu acho que cada um tem uma maneira de ser, né, Falopa? Eu acho que tem treinador que acha que, assim, por exemplo, todo o trabalho que foi feito no treinamento, ele tem que ser aplicado no campo. Então, ele fica ali na lateral, a maneira dele de ser ali na lateral, às vezes ele não vai ficar chamando a atenção de ninguém. Tem outros que já ficam pilhados ali na lateral, fica chamando atenção, coisas que foram treinadas e de repente o atleta não está cumprindo, não está fazendo, ele está gritando lá, entendeu? Então, acho que cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de atuar. Eu acho que a gente tem que respeitar a maneira de cada um. Deve estar na Arábia aí, ou tá vendo lá na Arábia, o pessoal acompanha a gente, eu sei. Daí da Europa também, alguns da Itália às vezes entram aí, amigos meus. Fernando Lucarini está na linha também, mandou um abraço aqui. A resenha comódica, duas lendas. Opa, obrigado aí. Eu e o Moraci agradecemos. Fernando Lucarini é da Integra Aliança. Aí para você. Obrigado, tá debaixo do guarda-chuva da BTG. Toda segunda-feira às 7 tem live. Tá? Então, eu convido todos vocês a participar dessa live. Eu comecei brincando, vai fazer 5 anos agora em março, por causa da pandemia. E parece brincadeira, Moraci. Eu achei muito interessante e é um hobby legal que eu faço. E se aprende e troca ideia com colegas, amigos, pessoas que têm experiência. Da Ariana Santana, Dainisa Santana é tua filha, amor? A Dainisa Santana. Dainan. Quem que é? Daiane Santana. Legal. Desculpa aí, porque. Daiane Santana. Um abraço aí. Olha, tem uma ilha 10. Moraci aqui, o João Guilherme Mafia. Ô, João, grande advogado, amigo, conhece bem o Moraci. Fala você, Moraci, do João Guilherme aí. Então, filho do Hélio Mafia, que foi minha segunda escola, né? Quando eu entro no Palmeiras, quando eu vou para o profissional, quem era o preparador físico é o pai do João, o Hélio Mafia, e foi minha segunda universidade, vamos dizer assim, né? Porque tudo aquilo que eu precisava aprender fora da universidade, eu acabei aprendendo com ele nesse início de carreira lá no Palmeiras. Sou muito grato por isso. O João, de vez em quando, aí a gente acaba se comunicando. Pena que, como é a vida, né, a gente, uma hora também se vai. Então, chegou a hora do Mafia acabou partindo, mas encontrei muito com uma eu sou muito grato pelo período que eu passei com ele no Palmeiras. Foi um grande aprendizado. Futebol, e é uma pessoa, você vê que é experiente e tudo, e ia lá trocar ideia e era uma pessoa respeitadíssima. O Mafia tem histórias duas engraçadas com ele. Uma eu vou contar quando vocês estavam no Corinthians. E eu vim da Arábia. E eu, com aquelas manias minhas de querer pesquisar e tal, e fui bater foto ou filmar. E naquela época a filmadora era um pouco maior. Eu filmando, o Mafia falou assim: pô, Falopa, você não é mais treinador, você é repórter. Saiu de uma Mafia uma. A outra é porque eu deixei morar assim. Você é testemunha desse trabalho. O João também saber dessa história. No sindicato dos treinadores, a associação dos treinadores, eu prefiro falar assim, eu fui dar uma aula e escrevia, né? Eu fui lá e escrevi tudo que ele escreveu. Levei sempre comigo, que era um planejamento do futebol, como é que fazia, como é que começavam os treinamentos, as coisas assim. Moraci, como é que é o Moraci para falar de um planejamento, resumindo, claro, assim, de um time de futebol, médio ou grande, como queira, e até a seleção tetra que você foi campeão do mundo?
Falou, futebol sem planejamento não existe. Já começa por aí. Lá atrás, na época de São Paulo, lá, eu já fazia o meu planejamento, eu já fazia um planejamento que eu chamava de macrociclo, que eu já, na minha programação, colocava o ano inteiro. Quais as competições que nós temos, quais as viagens que nós temos, o volume de treinamento que vai ter durante esse período todo. Depois eu fazia o mesociclo, que era competição por competição, né? Então, primeira competição, Campeonato Paulista, depois segunda competição, Campeonato Brasileiro, aí no meio às vezes tinha a Copa do Brasil, às vezes tinha Sul-Americana, ou tinha Conmebol, ou tinha Libertadores. Então, competição por competição. E o microciclo, que seria a programação semanal. Essa programação semanal, ela sempre procurava seguir o máximo possível o que estava no mesociclo, o que estava no macrociclo. Nem sempre era possível, mas nessa programação semanal é o que a gente fazia as correções de percurso, né? Conforme o campeonato ia andando, como que ia acontecendo, como os atletas estavam respondendo. Então, no microciclo, é nessa programação semanal que a gente fazia as correções. Mas sempre com planejamento. Não tem como ser diferente dentro do futebol, como em qualquer outra área. Se você não planejar, você pode se perder. Então, ali, hoje em dia, mais ainda, né, porque virou uma comissão técnica multidisciplinar, se não tiver um planejamento para que você possa acompanhar tudo que está acontecendo, vai se perder aí no meio do caminho. Então, desde o início do meu trabalho como preparador físico, eu sempre trabalhei com planejamento e dou muito legal, Moraci. Eu estive conversando há uns tempos atrás com um amigo nosso de escola, o Paulo Planê, e trocamos ideia, lembramos de você muito, mas o que eu queria falar, o que é essa multiplicidade que você falou aí, que você estava falando? Eu acho muito legal. Fala você. Hoje, antigamente, o que tinha? Tinha um técnico, tinha um preparador físico, alguns clubes não tinham nem auxiliar. O Tele ficou a maior parte do tempo do São Paulo sem auxiliar. Era ele, eu tinha um Altair que trabalhava comigo, que era o auxiliar técnico, Turíbio, que era o fisiologista, a Patrícia, que era a nutricionista, nós tínhamos lá 2 ou 3 fisioterapeutas e 2 médicos. Isso aí era a comissão técnica. Tinha o seu Hélio, que era o massagista, né? E 2 roupeiros. Essa aí é a comissão técnica toda. Né? Tinha o quê? 10, 12 pessoas. Hoje, você tem um ônibus para atleta, tem um ônibus para a comissão técnica. Então, a comissão técnica cresceu muito. Né? Você tem hoje os departamentos na nutrição, você tem, a maioria dos clubes aí grandes tem 2 nutricionistas, o departamento médico tem 5 profissionais, 2 médicos, 5 profissionais lá, 5 fisioterapeutas. A fisiologia hoje tem 2, 3 cada clube. Tem o departamento de análise de desempenho, que tem aquele que acompanha a equipe ali no treinamento, no jogo, tem aquele que sai para acompanhar o adversário, tem aqueles que ficam fazendo análise de possíveis contratações, acompanhando outros atletas que estão em outros clubes. Então, cada um, análise de desempenho, aí tem equipes aí que tem 3, outros 4, 5, outros 6, aí depende de como isso é montado. Então, assim, virou uma equipe multidisciplinar, porque hoje tem mais de 20 profissionais, tem equipe aí que tem 25, 30 profissionais. Né? Enquanto lá na nossa época, 10, 11, 12 no máximo. E nem todo mundo viajava, nem todo mundo viajava. Hoje você precisa de um ônibus para o atleta e um ônibus para a comissão técnica. Virou uma equipe multidisciplinar. Eu até, quando estava terminando minha carreira de preparador físico, eu já fui me preparando para um momento como esse, que de repente fazer uma gestão técnica, né, uma coordenação técnica, uma coordenação geral, comandando toda essa equipe multidisciplinar, vai estar filtrando todas essas informações. Essas informações todas não pode chegar tudo na mão do treinador. Ele não vai ter tempo de ver. Então tem que ter alguém, né, coordenando todo esse trabalho, filtrando essas informações para facilitar o trabalho do treinador no campo. Né? E também fazendo reuniões sistemáticas, né, a cada quinzena, vamos dizer, para poder tirar o melhor de cada um. Né? Porque, assim, se você não tem esse profissional aí nesse meio, às vezes o diretor lá que é estatutário,
Ele não tem o alcance para estar cobrando um profissional, vamos dizer, da análise de desempenho, do fisiologista. Ele não tem alcance, ele não entende nada disso. Então, aquilo que o cara está fazendo, para ele tá bom. Será que ele está fazendo o melhor dele? Entende? Então, precisa ter uma pessoa qualificada que entenda um pouco de cada área dessa daí para poder estar cobrando o trabalho deles. Legal, né? Filtrando. Eu queria aproveitar os ganchos que você está me dando aí. Meu livro está sendo vendido na livraria Martins Fontes, esquina da Paulista Brigadeiro. Tem 100 páginas, ele é técnico, tático. Eu vou falar do seu livro, eu vim para falar do meu, mas o importante, o Pelé faz o prefácio, tal. Olha esse exercício que você fazia, aqui ou é você ou é o Tele aqui no meio de campo. Vocês faziam com muito carinho, vou falar carinho, esse exercício como parte de aquecimento. Olha, Moraci, eu andei o mundo todo com futebol. Um dos exercícios que eu dou muita condição e recomendo esse exercício é muito bom, ainda é claro. E ele usava o meio-campo, vocês usavam o meio-campo e aquecia o time. Aí vocês vão para a final, vamos falar do São Paulo na final um pouco, aí vou cortar caminho para caramba. São Paulo na final lá contra o Milan. O Miller faz o gol, né, lá, complicou para o Milan tem máximo, mas vocês armaram legalzinho. E aí, tá terminando o jogo, eu como bom... não era o João Avelino, mas a Raposa também. Eu falei, pô, eles vão usar aquilo lá, mano. Ou veio na minha cabeça quando eu vi vocês tocar a bola. Claro que não foi só o exercício, mas a importância naquele movimento que você dava com o Tele Santana, você fazia no meio de campo, comandava praticamente, era você aquilo. E é com bola, motivando os caras. E era 2 toques, eu comecei a inventar lá onde eu comia Amaro, trabalhei com a seleção, Barbados, onde você falar aí, e olha, funciona muito, muito bem. Vocês estão de parabéns, Moracinho, porque aqui vocês mantiveram a posse de bola e ganharam domingo, ganharam o Mundial. Ali não foi morte. É um trabalho que praticamente eu criaria que uma forma de fazer o aquecimento com bola, que ele queria que eu fizesse. Então, eu colocava todos os jogadores num espaço reduzido, na década de 90, né, é uma coisa atual, né? Hoje todo mundo faz espaço reduzido, mas nós já fazíamos lá a posse de bola com todos os atletas no espaço que pegava do bico da área grande até o meio do campo, né? Essa faixa central aí, direcionando ali do bico da área grande, dos 2 bicos da área grande até o meio do campo. Aí entrava o elenco todo, tinha 30 jogadores lá, 2 equipes de 15, eu começava com 3 toques, só que a regra dos 3 toques ninguém podia parar. Então a posse de bola estava com o time amarelo, vamos dizer, contra o time azul. O time amarelo que estava com a posse de bola não podia parar, tinha que estar trotando o tempo inteiro. O time azul tinha que estar trotando também, porque se tivesse alguém parado e tomasse a posse de bola, a bola continuaria com o outro. E se alguém do time amarelo que estava com a posse de bola também parasse, a bola passaria para o outro time. A segunda etapa era 2 toques, e no 2 toques a hora que desse o passe, ele tinha que dar o pique para frente, tinha que fazer um arranque para frente, pelo menos uns 5, 6 metros. Não era para ir para o lado nem para trás, né? A intenção aí é de que quando ele corresse para frente, que ele abrisse espaço ou para receber ou abrisse espaço para quem estava com a bola penetrar qualquer coisa do tipo. E assim, e a intensidade disso, ninguém parando, todo mundo, a hora que dava o passe, tinha que dar o pique, dar o passe, dar o pique. E isso fazia com que ele se movimentasse o tempo inteiro e procurando manter posse de bola. São situações que se aproximavam do jogo. E por último, um toque. Tinha uma regra que a equipe que estava com a posse de bola, se trocasse mais de 10 passes, a punição para outra equipe era o número de abdominais que ia fazer. Se a tua equipe tocou 15 vezes, fez 15 passes, aí a outra recuperou a posse de bola, essa equipe que estava sem a posse ia pagar lá 15 abdominais. O que acontecia com isso? Quem estava com a posse de bola, para poder fazer a outra equipe pagar,
a fazer essa punição, eles se movimentavam o máximo possível para poder aumentar esse número de passes, né? E a equipe que estava sem posse começava a marcar pressão para poder tomar posse e não pagar essa punição. Então acabava sendo um treinamento interessante, não só por quem estava com a posse de bola, pela movimentação que fazia para poder manter a posse de bola e fazer o adversário pagar, como aquele que estava sem a posse, pressão em quem estava com a bola para não pagar isso aí. E às vezes a gente, sem falar nada, né, você via ele se virando ali, né, quem estava sem a posse pressionando, quem estava com a posse se movimentando para fazer o time pagar. Então é um treinamento assim que as 3 etapas aproximava muito do jogo e criava o hábito de ficar com a bola, né, de ficar com a posse de bola. Então o tempo vai passando, você vai repetindo, e a equipe tinha confiança, inclusive, de fazer isso. Nós fizemos isso com a seleção da Arábia, que tinha vindo de um técnico inglês, que tinha o target man lá na frente, a bola era só lançada, o pessoal do meio do campo só olhava a bola passar. E nós chegamos lá para a Copa de 98, fizemos com que ele jogasse com a bola, fazendo posse de bola todo dia. Legal. E a equipe chegou na Copa, tinha confiança de sair jogando lá de trás, né? Então, é um treinamento que hoje é atual. A gente fazia no início da década de 90. Essa, que já era campo reduzido. Pesquisa que eu estava fazendo, e já no treinamento, e eu adorava ver vocês treinar aquilo, claro. E quando eu vi o jogo pela televisão, precisava manter a posse de bola, então, para o meu pessoal, meus jogadores ou alunos, que eu dava curso para FIFA aí, eles... Eu mostrava para eles como manter a posse de bola se precisar, tal, e mencionava o exemplo de vocês aí ganhando o Mundial, que era uma hora que apertou o calo, nossa, porque era duro, o Milan foi com tudo para cima, mas aí vocês... Mas já no jogo contra o Barcelona já aconteceu isso, né? Já no ano anterior contra o Barcelona, o Barcelona tinha muito isso aí já de ficar com a bola. E a gente, quando tinha também, procurava fazer. O resultado apertado, 2-1, no segundo tempo, a gente fez bastante posse de bola, manteve a posse de bola, e assim, não permitindo que o Barcelona apertasse, tanto a gente buscasse o empate. Contra o Milan foi a mesma coisa, né? Depois que nós viramos o jogo para 3-2, chegamos ao 3-2, não foi uma virada, mas... quando chegamos ao 3-2, esse negócio de ficar com a bola o máximo possível. Aquela seleção também foi brilhante brasileira. Na Copa de 86, eu estava lá no México, eu lembro você treinando lá com o Beto Quito. Você chegaram a fazer também esse exercício ou ali mudaram um pouquinho? Fazia. Não, ali não, eu comecei... Não, em 86 já fazia assim. Já fazia essa posse de bola, já. É que assim, na seleção brasileira, pela qualidade, né? Pela qualidade dos jogadores que a gente tinha, já saía uma coisa meio que natural. A seleção de 82, com o Zico, só com o Cerezo, com o Falcão, facilidade que eles tinham de trocar passes, de se movimentar. O João Guilherme está dando uma dica. Muito obrigado, média, João. Então, que atrasa um pouco a nossa voz. João, eu estou precisando treinar o que o Moraci está fazendo aí de meio campo para falar mais rápido. Não é o Instagram, viu, João? É o Instagram que tem esses problemas, às vezes, na linha. Atrasa e não tem jeito. Mas, mesmo assim, dá para entender a maioria das palavras e a ideia. É muito importante. E vocês não sabem, pessoal, como foi importante esses exercícios do Pelé. E mais um, o Moraci fazia, que eu me lembro o Moraci batendo bola, e eu acho que jogava até mais. E o Ronaldão. Acabava o treino, você metia a bola, metia alta, ele tinha que dominar, pôr no chão e tocar para você. Eu lembro um dos treinos que você estava lá em São Paulo. E eu... Os jogadores, assim, eles procuravam a gente, tanto eu como o Altair,
para fazer alguns tipos de treinamento que era assim, direcionado para a deficiência dele. O Ronaldão, por exemplo, era canhoto, com a direita tinha uma dificuldade muito grande. Então a gente colocava a bola no alto para ir dominar com a direita, trazer já para a esquerda para facilitar, ou até rebater com a direita mesmo, mas com a bola em movimento. Então são situações de jogo também, né, com bola, procurando fazer com que ele melhorasse o lado que ele tinha a deficiência, que era o lado direito. Rebater a bola, dominar a bola com a direita, dar o passe com a direita também. Então a gente simulava isso depois dos treinamentos. O Tele às vezes ficava lá com o Cafu, fazendo o Cafu cruzar, porque o Cafu, quando nós chegamos, ele era meia, não era lateral. Quem adaptou ele para o lado direito como lateral foi o Tele. Então, ele tinha uma certa dificuldade quando chegava ali na linha de fundo de cruzar bem. E o Tele não queria que simplesmente cruzasse, que chegasse lá e desse um passe, né? Então, como o Belton também tinha facilidade de chegar na linha de fundo, só que ele queria que chegasse ali dentro da área e cavasse no segundo pau. Então, ele fazia assim, enquanto ele estava fazendo esse tipo de treinamento lá, a gente estava fazendo o outro do outro lado, buscando aí também fazer, melhorar aquilo que o atleta tinha de deficiência com a bola. Para partir para a seleção, então, tinha muito desse treinamento. Um negócio que saiu, às vezes o pessoal, a torcida brasileira exige muito, era duro. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui numa universidade da clínica e levei para o Parreira, que eu tinha trabalhado com Camarões, e 8 jogadores meus jogavam na seleção. Ele deve ter cortado uns 2. E aí eu fui levar o scout para ele do jogo para o jogo com Camarões. Você não sabe o que aconteceu. Meu crachá venceu e eu tinha que pegar um com a FIFA melhor que aquele crachá. E aí o Zagallo, eu vou lá, vocês vão treinar de manhã cedo, eu tive com vocês esse dia. Eu bato. A mulher que estava uma porteira, é rigoroso a entrada e tal, falou, meu crachá venceu, mas tal, eu falando, por favor, avisa o Parreira, o Zagallo, o Munassi, alguém que eu estou aqui, eles me conhecem, não tem problema. Ou da Luz era meu colega de futebol e tal. Aí eu escutei, você não acredita, parece que é milagre, as coisas Deus só que faz. Eu escutei o Zagallo, Falopa, onde você está? Eu estou aqui fora, para autorizar eu entrar. Aí ele mandou os caras entrarem e me deu um bolo de entrada. Zagallo era fenômeno, né? Também, Zagallo e Parreira, é claro. Era fora de série também. Gostava muito de pessoas que apoiavam ele, e ele era um trabalhador sério. Fala do Zagallo e do Parreira, Moraci. Os dois, assim, já desde a Copa de 70, né, que faziam esse trabalho junto. O Parreira era um dos preparadores físicos na Copa de 70, né, que o preparador físico principal era o Ademir Chirol, e tinha o Carlesso também, tinha o Coutinho. O Parreira era um deles lá, e ele conheceu o Zagallo, acho que na Alemanha, se não me engano, quando a seleção brasileira ia lá, o Parreira estava fazendo um período de estágio lá, e conheceu, e aí o Zagallo começou a convidar para o Parreira acompanhar a seleção. Em 70 ele esteve junto na Copa, né, pai? Desde essa época aí já se davam muito bem, um respeito muito grande entre eles, e o Parreira confiava muito no Zagallo. E aí, tanto em 94 como até em 2006, né, nós tivemos juntos. Em 2006, o Zagallo está um pouco debilitado, tinha feito uma cirurgia recente e tal, mas lá em 94 foi muito importante ele estar no grupo. Né, assim, é interessante, porque eu vi um filme para ele da Bélgica, que ele podia, a Copa de 98, que eu tinha ido para a Europa, lá teve aqueles encontros da UEFA, que eu participava com uma carta, e eu arrumei, e mandei para ele, uma coisa assim. Você não sabe o que aconteceu, mano. Assim, eu estou de folga lá da CONCACAF, vim na minha casa, quando eu vim na minha casa estava gravado. Ô, Falopa. Só vou dizer o Zagallo. Ô, Falopa, queria te agradecer as fitas que você mandou da Bélgica.
Muito obrigado pela ajuda aí e tal. O Zagallo e o Parreira também, que fez o prefácio do meu livro, eles são pessoas diferentes, né? Muito legal trabalhar com eles. Você teve um privilégio, né, Moraci? Uma felicidade, e não é sorte só, sorte quem tem, que trabalha também. E foi muito legal. Foi ou não foi, Mora? Sim, o Parreira, né, assim, eu estava com o Tele no clube lá no Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, e nós fomos para Emirados fazer a final da Copa do Golfo, contra uma equipe do Kuwait. E o Parreira estava com o Chirol na seleção dos Emirados, né? E eu acho que isso foi em 84, 85, por aí. E aí, quando nós chegamos lá nos Emirados, o Parreira me chamou, eu não conhecia ele, me chamou e falou assim: cuidado com esse time do Kuwait aí, e tem 6 titulares da seleção do Kuwait que trabalhou com a gente, o time é muito bom. Beleza, falei lá dos 6, com o Tele lá, que o Parreira tinha me falado, e nós ganhamos o jogo de 2-0, fomos campeões do Golfo, ganhando 2-0. O Parreira ficou assim, impressionado com o time assim, do Kuwait, por ser a base da seleção do Kuwait lá. Ele achou que ia atropelar a gente. É muito pelo contrário, nós jogamos muito bem, ganhamos 2-0 e tal, e depois do jogo ele veio conversar comigo, elogiou o time, a preparação física, tudo tal, e ficou por aí. Aí chegou em 84, não, 83 mesmo, eu voltei, e ele me indicou para a seleção olímpica, que ia fazer o pré-olímpico para a Olimpíada de Atlanta. Em 83, fui lá para Guayaquil, para a seleção pré-olímpica. E aí a gente ganhou lá o pré-olímpico, fomos campeões invictos lá, a seleção classificou, só que um pouquinho antes de ir para a Olimpíada, montaram outra comissão. E ali fiquei conhecendo o Parreira, né? Porque ele foi para lá, acompanhou o pré-olímpico, ele estava como treinador da seleção brasileira. E aí, quando chegou 86, depois da Copa, o Ademilson Chirol teve que voltar, porque ele tinha acabado a licença dele, que ele dava aula, né? Tinha acabado a licença dele, o Parreira me convida para ir para a seleção dos Emirados, após a Copa de 86. Aí foi quando a gente começou a trabalhar junto. Aí ficamos lá 2 anos na seleção dos Emirados, depois mais 2 anos na seleção da Arábia. E aí em 90 a gente vai para a Copa do Mundo com a seleção dos Emirados. E aí, sempre quando dava, eu voltei da Copa de 90, o Tele foi para o São Paulo, fui junto com o Tele de novo, fico 4 anos com o Tele. Aí volto a trabalhar com o Parreira na Copa de 94. Daí nós vamos para o Valência. Depois da Copa de 94, ali nós vamos para o Valência, acertamos com o Valência. Aí fiquei um período trabalhando com o Tele, um período trabalhando com o Parreira, depois o Tele adoeceu lá em 95, eu fiquei mais tempo com o Parreira. História aqui, e um pouco mais na frente, tá passando um filme na minha cabeça para perguntar as coisas para você. O Moraci fala de ter trabalhado também no Iraque com o Zico. Eu fui lá antes da curso, eles falavam para mim, fica aqui, mas eu via muita bala naquele mundo lá, eu falei, eu tenho que voltar para levar o relatório. Eu tinha que levar mesmo para o relatório. E vocês foram para lá, é um desafio. Eu gostava muito do povo, eu gostava do X Kebab lá, o Coelhinho. Eu me dava bem com os caras. Mas, Moraci, como é que é trabalhar seleção brasileira e depois pegar um desafio desse que é muito duro? Diversos desafios. O que você analisa isso? E trabalhar com o Zico também. Com o Zico a gente já tinha trabalhado antes, né, no Fenerbahçe, na temporada 2006, 2007, depois 2007, 2008. A gente foi campeão lá da Liga, fomos campeão da Supercopa. Foi a primeira vez que uma equipe turca passou da fase de grupos da Champions. Nós fomos até as quartas de final com o Fenerbahçe. Depois apareceu aí esse trabalho aí com a seleção do Iraque, porque o Edu, o irmão dele, foi que classificou o Iraque para a Copa de 86, lá no México. Quem começou o trabalho foi o Jorge Vieira,
o Edu estava como auxiliar dele, o Jorge Vieira adoece, e o Edu faz os últimos 5 jogos da seleção do Iraque e classifica o Iraque para a Copa de 86. Ele acabou não indo porque a federação lá contratou o Evaristo, e o Edu não se dava muito bem com o Evaristo, ele acabou não indo para a Copa. E aí, esse negócio ficou lá no Iraque, lá, desse trabalho que o Edu tinha feito. E aí, em 2011, vem o convite para o Edu voltar e, consequentemente, levar o Zico como treinador. Aí nós assumimos a seleção do Iraque. Uma pena, assim, porque nós tínhamos uma seleção fantástica, né? Jogadores assim, de uma garra impressionante e tecnicamente muito bom, muito bons jogadores. E a gente estava no caminho certo para classificar a seleção do Iraque para a Copa aqui no Brasil. Infelizmente, por problemas financeiros lá, que eles não pagavam, assim, uma diretoria muito mentirosa, assim, fazendo coisas, fazia pagamento, saía lá o Swift Code, lá, aquele número que é da transferência, aí a transferência não chegava, aí você ia ver que o cara foi lá, cancelou o negócio no banco depois que saiu o número. Assim, um monte de besteira, de sujeira que fizeram. Infelizmente, chegou uma hora que a gente teve que tomar uma decisão, não estavam pagando, tomou uma decisão e sair. E assim, os jogadores pedindo, pelo amor de Deus, que a gente continuasse, que o sonho deles era disputar uma Copa do Mundo, mas com tanta mentira, com tanta bagunça que tinha por parte do presidente, da diretoria lá da Federação do Iraque, lá não tinha como continuar. A gente não podia jogar no Iraque por problema de segurança, a gente mandava os jogos no Catar, e assim, a gente tinha tudo para classificar junto com o Japão. A gente ia tirar a Austrália fora. Um atacante, acho que deve ter mas, sido infelizmente, Adil. com todos os problemas que nós tivemos lá, Tinha tivemos que sair, assim, não tinha como atacante, continuar. me fala, chamava Adil, lá de vocês. Eu fui uma vez na concentração, eu estava dando um programa para a FIFA lá em Erbil. Você teve em Erbil, naquele estádio lá? Teve, deve ter. Nós fizemos um jogo só em Erbil, que foi o primeiro dessa terceira fase, que foi contra a Jordânia, e assim, foi muito mal organizado, o campo estava ruim, vestiário sujo, tudo, e acabou que a FIFA não tirou Nós fizemos só esse primeiro jogo contra a Jordânia lá, inclusive até perdemos o jogo, né? E aí ela tirou, nós passamos a jogar no Catar as partidas, por falta de segurança mesmo. Erbil lá no norte, agora, depois o Estado Islâmico o campeonato mundial. Lado. Você, a gente fica avaliando aí, mas a semana que antecede, ou os dias que antecedem aquela final com a Itália, eu estava lá na final, estava acompanhando, fui em treino de vocês, acho que fui com o Venglos lá, não sei, o doutor Venglos faleceu. Vocês, qual que é uma recomendação, o que você fala daquele trabalho de véspera ou perto do jogo, tão importante como aquele que o Moraci fez com a seleção, junto com o Parreira e o Zagallo? São dois assim, períodos assim, muito, vamos dizer, fortes, uma competição de altíssimo nível, como é uma Copa do Mundo, aqueles dias que antecede a primeira partida, né? A ansiedade, você já vê as outras equipes estreando, aí teu dia não chega, aí fica aquela ansiedade, você já começa a dormir menos, né? Não é só o atleta, a gente da comissão técnica também é a mesma coisa. Então você fica naquela ansiedade da primeira partida, você tem que se controlar, você tem que passar uma segurança para os atletas. Então tudo isso acontece antes do primeiro jogo, e quando você chega a uma final, né, aí você está sonhando em ser campeão do mundo, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o segundo e nada é a mesma coisa. Então, vamos lembrar sempre de quem foi campeão, de quem foi vice, não vão lembrar. Então, assim, todo o cuidado que você tem que ter com o elenco também, de procurar deixar eles mais tranquilo possível para poder desempenhar o máximo que ele puder numa final. Então, assim,
treinamento, os treinamentos são leves, porque tudo que você tinha que fazer já foi feito, né? Então, às vezes é um outro detalhe em relação contra quem você vai jogar, ou alguma particularidade do que o adversário faz, que vai ser treinado. Fora isso, não tem mais o que fazer. A não ser descansar, se alimentar muito bem, né? E esperar o jogo e torcer para que Deus esteja do teu lado e você faça uma grande final e seja campeão, né? Então, assim, são as duas situações que eu vejo assim que são que eu acho que mexe com o lado psicológico. Por exemplo, essa final que está com a camiseta aqui, a camiseta do Brasil, autografada por vocês, o Rosão me ajudou nisso aí também. Rosão, um abraço se estiver vendo a gente. A equipe de vocês era fenômeno, né? Só fera lá, né? Adriano, Robinho, Ronaldo. Meu Deus, ele era uma máquina. Roberto Carlos, foi a Copa de 2006, né? Falando de 2006. A gente estava vindo de duas competições importantes. Em 2004, lá a Copa América, que o Adriano empata no fim, a gente ganha nos pênaltis. E 2005 também a Copa das Confederações, que metemos 4 na Argentina, lá na Alemanha. E ainda não estava nem com a equipe completa, né? Essa partida aí estava sem Ronaldo Fenômeno, sem vários jogadores, sem o Roberto Carlos. E a gente ganha esse jogo de 4 lá da Argentina. Então, uma seleção que a gente tinha, assim, vários grandes jogadores à disposição. E, infelizmente, Copa do Mundo é isso. Você não pode ter um erro zero, senão você acaba saindo. E acabou acontecendo que naquele jogo, que é um jogo que estava igual, né? A gente criou chance, a França também. E num descuido nosso, acabamos tomando Moraci, só uma pergunta para... A gente poderia ter passado a França de monta aqui, eu quero mostrar mais uma vez. Esse troféu eu devo para vocês, a FIFA, a gente lá, da conquista do 94. Na véspera, nos treinamentos, vocês faziam trabalho de pênalti? Não sei quantas vezes. Sim, treinamos pênalti, sim. Naquela semana inteira, não só para a final, porque quando você começa essa fase do mata-mata aí, que pode ir para pênalti, você já começa a treinar o pênalti. Já até na primeira fase lá, já tem um pouco de treinamento, mas aí a cada jogo vai treinando de novo, tá? E até para que o jogador também se sinta confiante, se sinta seguro, né? Para poder chegar na hora ali e decidir. Porque não deve ser fácil aquele caminho de você sair do meio do campo, né, e ir até a área lá para bater o pênalti. Você imagina o que deve passar na cabeça de cada um, né? Na hora de uma decisão de um mundial. Uma decisão de um campeonato brasileiro, de um paulista. De um mundial. O que você fala para um jovem que quer ser... Você é gestor agora, mas um preparador ou um gestor quer iniciar a carreira de educação física, vou fazer tal. Aqui estava o bom e tal, deu físico, tal. Muita gente que te conhece. O Guilherme Cuquerata, meu parente, é São Paulino, meu Deus do céu. Ô, Guilherme, um abraço. Eu tive com o seu pai hoje lá no hospital, tá tudo bem, tá? Olha aqui, André Souza. Boa noite, falou, saudações botafoguense. O André, diretor do Botafogo, um abraço da comissão da Kelly Cunha. O André, novamente aqui entrou, vamos ver, preparador físico. Alexandre Bartoni, esteve aqui no lançamento do meu livro. É lá de Itaquaritinga, e é uma pessoa muito dedicada, gosta de futebol, assim, tudo te mandando um abraço. Vamos resumir esse papo. Como é que você, o que você tem para falar para esses jovens que querem? Olha, a primeira coisa, lógico, além da universidade, né, que está fazendo, você não vai aprender tudo na universidade. Então, procurar
através de contatos, tudo, fazer um estágio em algum clube, porque quando você vai para o clube, você vai ver o trabalho que é feito, desenvolvido no clube, que é um trabalho profissional, tem muita coisa que você só vai aprender indo para um clube, não tem como. Então, alguns clubes, eu não sei qual o motivo, né? Eu sempre procurei facilitar, que não deixam fazer estágio. Como é que ele vai querer um profissional lá na frente com experiência se ele próprio fecha as portas? Entende? Então, assim, sempre lá no São Paulo, quando eu cheguei, as portas estavam fechadas, porque teve um problema lá de uma pessoa que estava fazendo estágio por 2, 3 meses lá com roupa do São Paulo, e depois entrou na justiça cobrando que ele tinha trabalhado no São Paulo. Então, assim, isso não tem problema nenhum. Ele tem que fazer uma carta, né? Vai assinar uma carta lá que ele lá está fazendo um estágio não remunerado, né? Durante X período, pronto. Então, eu acho que assim, todo cara que está começando, todo profissional que está começando, estudando educação física, tal, que tem esse desejo, ele tem que procurar primeiro fazer um estágio. Né? E procurar, né, o máximo de informações possível, né? Porque hoje com a internet, até com inteligência artificial aí, né? Hoje é muito fácil de você procurar trabalhos que estão sendo feitos, se atualizar, além de fazer um estágio. Né? Então, eu acho que o início é esse. Né? E, assim, ser o mais responsável possível, né, na sua carreira, né, o máximo que você puder fazer de si, né, para poder subir degraus aí, chegar num ponto mais alto, tá, da carreira. E assim, não é fácil, né? É um funil aí, não é fácil, porque tem muitos profissionais aí já na área, tem muitos profissionais, mas sempre vai ter espaço para mais alguém, desde que essa pessoa tenha aí subido todos esses degraus aí, que desde lá do estágio, desde a universidade,